Todo mundo ouvindo aí? Bom, pessoal, agora sim, todos aí já sabendo nossa abertura e assim. Hoje nós temos a palestra, digamos assim, sobre por que social selling, pagamentos instantâneos e o foco na experiência do cliente pode ser as melhores estratégias de venda para a sua empresa. Nosso palestrante é o Emerson Cochin, do Aumenta Vendas, certo? É uma startup aqui de Marechal Rondon, também incubada no Biopark, e já tem uma vasta experiência aí com e-commerce já há vários anos, e também e hoje é uma das pessoas que vai abordar esse assunto. Então, Emerson, faça sua apresentação assim e... Beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, obrigado, Nilmar. Gostaria primeiramente de agradecer a você, na sua pessoa, agradecer ao Marcelo pela oportunidade também. Lembrar das pessoas, das pratas da casa, às vezes também é legal. E a gente poder transmitir um conhecimento também é bastante interessante. Então, a gente vai tentar aí trazer um pouco da nossa experiência de mais de 10 anos aí atuando no varejo físico e online, para vocês aí as tendências de mercado, o que está acontecendo, para a gente ver e analisar o cenário a longo prazo, trazer aí algumas coisas que podem ajudar vocês nos negócios de vocês. Beleza, pessoal? Vou compartilhar minha tela aqui. Está vendo? Tá vendo, Nilmar? Beleza. Bom, pessoal, então, meu nome é Emerson Cochin, eu sou formado em administração pela Tabor College, atuo aí no varejo há mais de 10 anos. A gente tem o Aumenta Venda, que é a nossa startup. O foco do Aumenta Venda é realmente trazer o e-commerce para mais perto dos empresários. Por vezes eles acabam investindo em vários tipos de ferramenta que a longo prazo não dão certo e acabam somente desperdiçando dinheiro, quando poderiam estar fazendo uma coisa muito mais simples, com realmente uma empresa mais próxima deles, poderia trazer aí a venda em todos os grandes sites do Brasil. Mas isso é assunto para outra abordagem. Vamos falar hoje de social selling e de como isso pode ajudar o seu negócio. Tudo bem? Então, aqui é o que a gente vai falar, um breve roteiro do que a gente vai abordar nessa breve palestra aqui. Espero que em 30 minutinhos a gente esteja pronto para perguntas aí, pessoal. Então, primeiro a gente vai começar com uma analogia de gerações, porque entender cada uma das gerações é importante, cada uma delas tem um perfil de consumo e como isso é colocado no seu negócio. Aí a gente vai partir para a importância da autoridade. Criar autoridade é sempre importante para a empresa. A definição do ICP. O ICP para empresas de base de tecnologia é uma palavra já consolidada. No entanto, para empresas que não são da base tecnológica, por vezes é uma coisa muito vaga ainda. ICP é o Ideal Customer Profile, ou seja, o seu cliente ideal, para quem você realmente quer vender. Então, a criação de um funil para varejo físico, tendência de mercado, influencers e gatilhos mentais, junto com copywriting e como isso influencia o seu negócio. Tudo bem, pessoal? Então, por que social selling, pagamentos instantâneos e o foco na experiência do cliente devem ser estratégias para a sua empresa? Porque, primeiro,
são coisas que realmente podem trazer uma abordagem muito diferente da abordagem atual. Vamos começar com um exemplo prático aqui, depois a gente falar da praticidade. Vamos primeiro analisar as gerações. Então, vamos falar aí das gerações para a gente contextualizar com uma analogia posterior. Então, a geração X, quem são os nascidos na geração X? Provavelmente o Nilmar se encaixa nessa geração X aqui. Então, de 1961 a 1980, tem hoje de 39 a 58 anos. Eles não são nativos digitais, ou seja, eles não nasceram com a tecnologia, eles tiveram que aprender. E por isso, por vezes, para esse tipo de geração, eu coloco uma analogia sempre com o meu pai, ele tem um pouco de resistência a essa mudança. Então, ele não gosta muito de aprender coisas novas, e o canal real para você atingir esse tipo de geração é o canal normal, é o canal que você tem hoje, o canal tradicional. Então, quando você fala desse tipo de geração, é mais ou menos nesse sentido que a gente coloca. O que eles viram, o que eles aprenderam. Então, eles nasceram com o computador, como eles aprendem de uma forma mais linear, eles têm uma tendência a não ser tão flexíveis, então isso a longo prazo acaba sendo um probleminha para eles, mas eles vão ter que superar esse passo também. Vamos partir para a geração Y, na qual eu me enquadro também. Então, nascidos de 1981 até 1995, eles têm uma característica, eles já nasceram com a tecnologia, eles já conseguem ter uma proximidade muito maior com isso, e eles já têm uma facilidade muito grande de inovar, porque como eles são acostumados já desde pequeno, então eles já entendem como isso funciona e como eles podem adaptar-se a este tipo de mercado. O que eles viram então? Eles nasceram, já existia o celular, eles viram a internet se tornar o que ela é hoje, eles viram realmente toda uma mudança do mundo muito rápido. Talvez esse pessoal viu até hoje o maior número de mudanças conscientemente. As outras gerações ainda estão em desenvolvimento. Então, eles têm uma tendência que eles gostam de aprender informalmente. Isso é uma tendência aí da educação também. Pouca gente está se atentando a isso, mas a educação formal ela vem decaindo a cada ano e a educação informal vem assumindo isso. Então, plataformas de cursos aí são todas Udemy, todas elas são exemplos clássicos disso, né, pessoal? É importante a gente se atentar a isso também. A geração Z, então a geração Z ela é agora, os novinhos aí, eles têm de 9 a 23 anos, eles são totalmente ligados no mobile, então eles já nasceram com o celular na mão, eles têm tecnologia correndo em suas veias, eles procuram muito os vídeos, então a minha geração ainda ela era disposta a ler um livro. Hoje, se você falar com esse pessoal, dificilmente eles estão dispostos a ler um artigo, ler um resumo nesse sentido. Eles vão sempre procurar um vídeo na internet de como fazer alguma coisa antes de procurar qualquer tipo de conhecimento formal. E isso torna-se um pouco perigoso às vezes, né? Porque a gente acaba encontrando muitas coisas que não tem base, não tem realmente um dado real por trás, que são pessoas de má fé aí fazendo propaganda de seus produtos. Como eles aprendem? Então, como eu falei antes, eles já têm a tecnologia nata, eles nasceram antenados, eles têm realmente essa predisposição por vídeos. Aqui a gente fala da geração alfa, vamos ser muito breve, eles estão hoje apenas com 9 anos, então é um pouco mais difícil você fazer um paralelo com esse tipo de pessoal, porque eles são muito novos ainda. Não existe nenhum estudo em relação a isso, de como eles se comportam, ou o que isso se coloca no seu tipo de parâmetro, ou como isso vai influenciar o seu consumo posteriormente. Então, pessoal, isso foi uma breve explicação, uma analogia de como as gerações e cada uma delas elas aprendem e como elas consomem conteúdo. Então, a geração alfa, existe uma grande preocupação que elas vêm consumindo muito conteúdo, elas estão se tornando ansiosas, elas estão se tornando pessoas que dependem de muita atenção, pessoas que a gente vai ter que ter algum tipo de atitude aí para a gente mudar e para a gente entender como esse pessoal vai realmente se desenvolver. Existe até um estudo que diz que esta geração, cada geração tinha um QI mais elevado que a outra. E essa geração talvez seja a primeira que tenha um QI de igual para igual com o anterior,
ou ainda que ela esteja um pouco até abaixo, porque eles são muito dependentes dessa realidade vídeo e acabam deixando o pensar. Eles querem tudo pronto, e eles querem para ontem. E isso, para a gente que é empresário, para a gente que está nesse meio, analisar esses comportamentos são importantes e a gente precisa realmente colocar isso em prática. Então, isso foi uma breve analogia, pessoal, de como as gerações e quais são os reais conteúdos de cada uma delas. Então, a gente vai agora para a prática, né? O que está acontecendo no mundo, como isso influencia e o que isso tem a ver com a nossa realidade. O primeiro ponto que a gente traz aqui, pessoal, que eu acho que é bastante interessante, vai mudar muito a realidade do empresário brasileiro, é os pagamentos instantâneos. Eu coloquei o WhatsApp aqui, mas posteriormente a gente vai falar do Pix também. O seu Zuckerberg, que é um cara muito inteligente e vem criando coisas novas, ele tentou fazer o seu próprio meio de pagamentos sem realmente a parte bancária. E aí veio, no Brasil, pelo menos, o Banco Central veio e falou, olha, vamos regulamentar isso aí, depois a gente vai ver se a gente vai liberar para você. Mas ele é muito esperto, então ele está tentando fazer essa transação, ele viu que o engajamento na sua ferramenta, que o WhatsApp hoje é uma das principais ferramentas de comunicação do mundo inteiro, e ele precisa utilizar isso para monetarizar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, ele tem feito, né, transferências digitais, ele está disponibilizando. Eu vi uma notícia essa semana que ele está disponibilizando para o WhatsApp Business, é um botão onde vai permitir a sua loja, a criação de uma loja toda dentro do seu WhatsApp. Então, imagine que daqui a pouco nós vamos ter empreendedores de WhatsApp. E isso não é longe da nossa realidade. Isso já existe, isso já tem ferramentas conectadas e existem muita tecnologia por trás desse negócio. Então, nós mesmos na nossa empresa, no Aumenta Vendas, quando nós iniciamos 2 anos atrás, eu não usava o WhatsApp como ferramenta de prospecção. Hoje, o WhatsApp é a nossa principal forma de ferramenta de primeiro contato, primeira prospecção. Então, o WhatsApp ele é de suma importância, ele é muito menos invasivo do que propriamente os outros meios de comunicação. Isso dá uma vantagem muito legal para eles também. O Pix, então, o Pix é o meio de pagamento instantâneo regulamentarizado pelos próprios bancos. Então, qual vai ser a modalidade que eles vão fazer? Eles regulamentaram várias instituições financeiras, para cada uma delas desenvolver o seu próprio aplicativo, e isso vai ser disponibilizado para os próprios usuários. Então, isso vai permitir uma integração de transferências em tempo real, isso tende a reduzir os nossos custos com maquininhas de cartão, com propriamente emissão de boleto. Eu acredito que dentro dos próximos anos a gente não vai ter mais boletos, porque se eu posso pagar instantaneamente, para que eu vou compensar um boleto que leva aí 2 dias, que um boleto ele pode ser fraudado, ele pode não ser pago. Então, se a gente tem modalidades que vão realmente trazer evolução para esse sentido, eu acredito que realmente é muito importante que nós, como empresários, estejamos dispostos a oferecer isso para os nossos clientes. Isso principalmente agora usando a analogia que eu fiz lá atrás para essa nova geração. Talvez para os consumidores da geração Y isso não seja, da geração X, isso não seja a realidade ou importante. Mas para essa nova geração, se a gente tem um ICP, um Ideal Customer Profile voltado para um pessoal jovem, eu acredito que é muito importante que a gente realmente traga isso para a realidade deles. E o pagamento instantâneo para esse pessoal, ele é de suma importância e ele realmente traz uma vantagem competitiva para você em relação ao seu competidor e em relação ao seu concorrente. Beleza? Segundo ponto que a gente aborda aqui é o ponto do próprio da geração Y, Z e Alpha terem nascido com mobile. Eu vejo ainda na nossa região, talvez em centros maiores, talvez essa realidade seja um pouco diferente, mas na nossa região, se uma empresa não existe no online, ela não tem a sua localização no Google, ela não tem um site, para essas novas gerações ela nem existe mais. Então eu ainda vejo empresas sem ter esse awareness, ou seja, sem ter um site próprio, sem ter uma identidade em redes sociais. Isso hoje é de suma importância, a gente não tem mais como ficar de fora dessa realidade. É imprescindível que nós tenhamos, pelo menos, alguma apresentação online. Então, para essas novas gerações, eu acredito que isso seja de real importância. Eu, particularmente, se eu estiver procurando um produto, uma empresa, e eu não achar nenhum dado dela na internet, eu não compro dessa empresa, porque para mim ela não é confiável. Então, vejam que esse paralelo ele muda conforme a idade da pessoa.
mas a tendência é que isso seja dessa forma. Beleza, pessoal? Aqui o terceiro ponto, e um dos pontos que a gente abordou lá no título da nossa palestra, o social selling em si, o que é o social selling e quais são as tendências nesse mercado, por que todo mundo está falando dele. O social selling, então, ele vem do gatilho mental da prova social. E o que é a prova social? Se o meu amigo gosta e se ele compartilha, se ele acha que é bacana, então deve ser bom. Então isso trouxe a tendência do uso de vídeos. Todo mundo não, mas grande parte dos jovens hoje sabem o que é TikTok, que é uma plataforma de vídeos criadas aí. Se você for perguntar para crianças de 4 a 5 anos, elas provavelmente sabem o que é TikTok. Provavelmente alguém com 40 e poucos anos talvez não saiba, mas são plataformas de compartilhamento de vídeo e elas criam uma força muito grande quando elas trazem o digital influencer. E o que é o digital influencer? São pessoas que, por algum atributo pessoal ou por alguma afinidade com algum tipo de profissão ou com algum tipo de fitness, eles têm essa força. Então, eles têm muitos seguidores. E esses seguidores, às vezes, trazem realmente uma relevância dentro dos posts deles muito maior que propriamente um post de uma pessoa normal. O alcance deles é muito grande. E isso, por vezes, tem que ser analisado muito próximo e é, por vezes, perigoso. O que vem acontecendo? Vem acontecendo que empresas privadas vêm contratando digital influencers, blogueiras e todo tipo de pessoas com um alcance maior, esses influenciadores, para representar suas marcas. Isso tem que ser analisado num ponto crítico, que é qual a afinidade dessa pessoa, do público dessa pessoa, da identidade dessa marca com a minha empresa. Porque de pouco me vale eu, que sou uma empresa do ramo de software, contratar uma blogueira que ela tem afinidade com o ramo fitness. Isso, por vezes, se eu faço um movimento nesse sentido, eu acabo criando um efeito que a gente chama aqui atrás de efeito Horn. O que é o efeito Horn? O que é o efeito Halo? O efeito Halo é o efeito onde um atributo físico ou um atributo pessoal, ou seja, do próprio digital influencer, ela é muito boa, ela tem muito conhecimento na parte de, vamos usar, de moda, de fitness. Então, ela tem um público todo voltado para esse sentido e todos os seus seguidores a consideram, ou seja, a opinião dela vale muito. Então, isso é um efeito Halo. Mas, no entanto, se eu sou uma empresa de software e eu contrato essa digital influencer que mexe com moda, que tem 1 milhão de seguidores, mas no nicho de moda. O que acontece? O meu público-alvo, quem eu quero atingir, não está interessado nesse contexto. Então, eu acabo criando um efeito contrário. Eu acabo criando no meu público uma não empatia com esse canal de venda e eu acabo realmente tendo um problema nesse sentido. Então, as empresas, como isso é uma coisa muito nova ainda, todo mundo acha que qualquer tipo de mídia é boa. E nem toda mídia é boa. É interessante que a mídia, hoje, ela seja analisada de uma forma muito mais contextualizada e de uma forma de engajamento. Qual é o engajamento? Quem é o público dessa pessoa? A gente precisa entender isso e traçar esse paralelo em relação à nossa empresa para que a gente possa realmente ter sucesso na captação e realmente a captação, a gente diz captação de leads, que é um termo da tecnologia, mas isso vai também se estender à captação de clientes, se fôssemos colocar isso num termo de empresas físicas. Tudo bem, pessoal? Então, outra tendência que a gente coloca aqui é o uso da Big Data. Como assim? Isso parece muito longe da nossa realidade. No entanto, hoje é muito mais fácil a gente ter dados. E a análise de dados hoje ela é de vital importância para as empresas, para as grandes empresas isso já é realidade. Para as pequenas empresas a gente coloca que isso vai ser também uma tendência de mercado, que é realmente a gente utilizar de SaaS, de softwares que possam nos dar ferramentas para que a gente realmente tenha um controle dos nossos clientes, ou seja, que a gente possa trazer para os nossos clientes uma visão da nossa empresa diferente, que a gente tenha uma proximidade muito grande. Quando a gente fala realmente em trazer essa proximidade, a gente tem que entender que hoje em dia tudo é relacionamento. Então, o relacionamento que eu desenvolvo com o meu cliente
Se eu só resolvo um problema pontual com ele, eu tenho pouca autoridade. Se eu resolvo um problema que é dele mesmo, que realmente eu entendo, que eu tenho isso mapeado dentro da nossa empresa, que eu sei o que ele veio procurar, que eu realmente estou sabendo o que ele quer com o próximo ponto de encontro, é importantíssimo isso. E acredito piamente que surgirão ferramentas que vão integrar todos esses dados, porque hoje eu duvido que as lojas físicas tenham em seu portfólio algum tipo de resquício, ou seja, algum tipo de evidência do que aconteceu da última interação do seu vendedor com o seu cliente. E qual é a importância disso? Isso é muito importante. Isso já acontece no varejo digital há anos e no varejo físico talvez ainda não se tem isso. O próprio vendedor sabe, mas e como é que você escala esse vendedor? Como é que você coloca esse vendedor, que é o teu melhor vendedor, para falar com 50 pessoas num dia? Por vezes é impossível. Então eu tenho que ter esse mapeamento e isso é uma tendência também no varejo físico, pessoal. Aí agora, falando um pouco mais, puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, vamos falar de logística, né? Logística como diferencial competitivo, porque a gente coloca que realmente hoje o mundo é globalizado e a gente falando de vendas via redes sociais, digital influencers, a gente tem que estar preparado para vender não somente para o nosso público, mas vender também para o Brasil inteiro. E aí eu coloquei essa foto do Mercado Livre, né, que apareceu esses dias com uma frota aérea, e aí o pessoal vivia me perguntando, cara, você acha que é uma boa ideia a gente privatizar os Correios? É um ativo nacional, isso não é um tiro no pé. Eu falo, cara, vende logo enquanto ele ainda vale alguma coisa, porque mais alguns anos e com o passivo trabalhista que existe por trás dos Correios, ele vai realmente ficar para trás. E os grandes e-commerces, eles vêm com soluções próprias. A gente não está nem falando de entrega via drone e nada disso que acontece já em teste nos Estados Unidos aí. Estamos falando da realidade brasileira. O Mercado Livre comprou então uma frota de aviões para fazer e agilizar suas próprias entregas. Então, isso é a força da tecnologia, é como realmente a inovação vem trazendo novos patamares para o ambiente do Brasil. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido é realmente estar alinhado com isso. Mas a minha empresa nunca vai ter possibilidade de comprar uma frota de aviões. Não, tudo bem. Existem plataformas aí, frete fácil, todas elas que são integradores, que podem me ajudar a ter um frete muito mais competitivo e muito mais barato em relação aos nossos competidores. Então, eu acho que isso é bastante importante, principalmente para o pessoal que está iniciando suas operações aí com vendas sociais, vendas através de Instagram e tudo isso. A gente ter isso como diferencial é muito importante para a escala do nosso negócio, pessoal. Aqui é um ponto que a gente coloca também como muito importante, que é realmente a experiência do usuário. Então, a experiência do usuário, hoje em dia, ela é primordial. Você ter isso mapeado dentro da sua empresa, a gente coloca isso como Customer Success, né? E existem especialistas aqui da região, o Léo é um deles, da Customer X, tem várias empresas que realmente são referências aqui no mercado, mas aqui a gente vai dar uma breve introdução ao que é realmente o CS. Então, a gente ter o que é o CS? O CS é os pontos de contato que a gente tem com o nosso cliente. A gente realmente ter mapeado aonde a gente vai ter o contato com o nosso cliente, qual a disponibilidade de atendimento humano ou de chatbots na utilização desse processo, e a gente ter isso numa estrutura. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um stop sharing aqui e colocar a nossa câmera. Aqui atrás, pessoal, vocês vão poder ver que a gente tem mapeado nossos customer layers, que é um dos nossos pontos de contato, aonde nós, Aumenta Vendas, temos os contatos com os nossos clientes. Então, esse é só um exemplo de pontos e de contato que a gente pode ter realmente com os nossos clientes, e ter isso mapeado é muito importante, porque às vezes a gente está no onboarding de um cliente e a gente não tá tendo a visão de longo prazo. Então, o que eu faço quando eu coloco um cliente para dentro do nosso software? O primeiro passo é agendar uma reunião de treinamento, uma reunião de onboarding. O segundo passo é, dali uma semana, fazer um call com ele para ver se ele realmente está tendo uma boa experiência, se ele está tendo alguma dúvida. Na terceira semana, eu vou fazer
eu vou dar uma olhada no anúncio dele para ver se ele já está online. Então, o primeiro mês do cliente é muito importante, principalmente no software, ele é muito importante para você ter o engajamento. Se você tem um engajamento inicial e você está entregando o resultado, os próximos passos eles podem ser um pouco mais segmentados, ou seja, um pouco mais longe um do outro. E isso também é importante que a gente tenha tudo isso mapeado. Então, a gente ter isso dentro da nossa empresa é de suma importância. A gente ter um atendimento muito bem estruturado e a gente saber o que está acontecendo com os nossos clientes é uma tendência não só do varejo de software, não só de empresas de base tecnológica, como também o varejo físico. Eu duvido que tenha alguma loja aqui dentro, alguém aqui nessa reunião, que tenha isso estruturado no varejo físico. A primeira vez que o cliente chegou na minha loja, e agora? O que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Às vezes ele sai de lá sem você saber nem o nome desse cliente. E você poderia ter toda uma base de dados, você poderia ter o interesse dele e agendar daqui a pouco uma call para esse cara, falar, oferecer um produto, oferecer uma promoção, colocar aí uma Black Friday, alguma coisa para esse cliente. Então, a gente ter mapeado é muito importante e a gente colocar isso para os nossos clientes também é de suma importância, pessoal. Aqui. Então, outra tendência que a gente colocou aqui, que eu acho que é bastante importante, principalmente para o varejo físico, que talvez a gente esteja falando mais aqui a fundo, é a gente se utilizar de eventos do varejo online no varejo offline. Então, há muitos anos já se tem a Black Friday. A Black Friday no Brasil ela tem mais de 10 anos. Ela é um evento como tantos outros que ela veio importado dos Estados Unidos e hoje ela é o maior evento de vendas no varejo digital. Então, eu vejo alguns grandes magazines, Magazine Luiza, outras grandes lojas se aproveitando desse nome muito forte para fazer promoções locais. Mas eu vejo poucas lojas, poucas empresas aqui fazendo uma Black Friday deles. E eles podem fazer isso porque esse nome já está na mídia. Não vai custar mais nada para eles se atentarem a esse evento. Então, é uma das tendências aí que eu vejo também para o mercado físico, que eles precisam colocar isso como promoção. Então, realmente, a gente precisa vender produtos e se aproveitar dessas datas para aumentar o nosso faturamento, pessoal. E aqui eu coloco, isso aqui é uma opinião pessoal, como a gente estava falando lá em cima, eu acredito que o uso de CRM ele vai se expandir tanto que o varejo físico também vai precisar de um CRM ou uma ferramenta de prospecção, uma ferramenta que possa fazer uma relação do seu cliente, ou seja, ter ali uma base de dados para analisar não somente o que tem acontecido em redes sociais, mas analisar comportamentos físicos. Hoje, vendedores de lojas físicas, eles não têm base nenhuma, eles não têm nenhum dado sobre o cliente, eles vão atender completamente às cegas. E o que é realmente a gente fazer uma venda? Primeiro de tudo é entender o problema. E se eu não tenho dado nenhum, é mais difícil eu entender o problema. Então eu preciso ter os dados dos nossos clientes, o que eles vieram comprar, como eles se comportam, quais são as suas expectativas, tudo isso num software. E eu acredito que isso vai ser uma tendência de uso também no varejo físico, pessoal. Então eu acredito que isso dentro dos próximos meses e anos aí a gente possa ver também. Então, além disso, o que mais que a gente tem para passar e para realmente colocar para vocês é o uso de gatilhos mentais. O uso de gatilhos mentais como diferencial. E isso pode ser usado como uma técnica chamada copywriting. E o copywriting é uma técnica que coloca isso na prática para fazer anúncios e para fazer chamadas. No entanto, tudo isso pode ser utilizado de forma também na prática. A gente pode utilizar esses gatilhos mentais, não somente no marketing físico, não somente no marketing digital, mas também no marketing físico. A gente pode colocar como eu resolvo a dor do meu cliente. Eu coloquei um aqui bem expresso, um gatilho de escassez aqui, última chance. Quando você vê algo chamado assim, última chance, olha, promoção só hoje, é esse pessoal tentando explorar essa dor, tentando criar realmente esse processo dentro da cabeça de vocês, que coloque isso, que leve vocês a tomarem uma atitude. Então, isso também é bastante importante que a gente tenha na nossa comunicação das nossas empresas, esse copywriting. E isso são técnicas que, aqui são somente alguns exemplos, né, que a gente colocou somente para explicitar isso, mas somente são alguns exemplos do que essas técnicas podem fazer pela nossa empresa.
Por vezes a gente acha que um texto bem escrito, ele é um texto que ele tem toda a formalidade do português clássico. No entanto, a gente falando de vendas, a gente falando de como eu chamo a atenção do meu cliente, técnicas como o copy são muito mais importantes que propriamente a formalidade do português. Então, são coisas que a gente pode se atentar aqui. E aqui a gente pode colocar a prova social também. A prova social é o gatilho mental que a gente estava falando que é o dos próprios digital influencers, né? Eles têm a aprovação social dos seus seguidores, isso traz para eles autoridade. Mas é só isso que cria autoridade? Não, pessoal. Vamos falar de vendas, então. Hoje, quando a gente vai vender alguma coisa e eu vou fazer uma ligação para um outbound é uma ligação, uma cold call, ou seja, uma ligação para um cliente que eu nunca falei. Eu estou ligando para um cliente aleatório de uma base, eu somente sei que ele tem o perfil ideal para ser o meu cliente. Ele é uma loja de brinquedos de Cascavel. Então eu vou ligar para ele, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entender o problema dele. Eu não vou estar vendendo nada para ele no primeiro momento. Eu vou entender a operação dele, eu vou entender se ele está no momento de se tornar meu cliente. Se ele não estiver no momento de se tornar meu cliente, se ele não tem o problema que eu resolvo, eu vou ter que criar esse problema para ele, não no sentido de criar o problema, mas no sentido de apresentar. Então eu preciso educar esse cliente, eu preciso entregar antes de eu colocar uma reunião de vendas, uma reunião de propriamente de colocar ele no nosso CRM, eu preciso fazer ele entender o quanto ele pode vender online e para isso ele precisa da nossa ferramenta. Como eu faço isso? Então eu vou entregar para ele um e-book, onde a gente vai colocar quais são as vantagens, como ele pode fazer isso. Eu vou estar sempre entregando um conteúdo relevante para ele antes de propriamente estar vendendo qualquer coisa. Vejam, eu estou aqui já entregando muito conteúdo, estou entregando muita coisa para essa pessoa sem pedir nada em troca. E aí ele vai me dar provavelmente essa abertura, se ele tiver interessado no futuro, de fazer uma reunião de vendas muito mais para que tenha uma probabilidade muito maior de ter a conversão. Mas no primeiro momento, qual que é o negócio? É a gente entender o problema, entender, entregar antes de vender, sempre. Beleza, pessoal? E aqui, por último, a gente diz, né, como eu falei lá atrás, que a gente precisa estar atento aos dados. Isso não só no varejo online, como principalmente no físico, a gente entender realmente que a unificação dos canais é uma tendência, a gente precisa estar alinhado, todas as ferramentas das quais a gente usa precisam ter uma interconectividade de dados e principalmente dados de clientes. O que esse cliente espera? Qual que é a necessidade? Como eu atinjo o cliente? Cada cliente tem uma necessidade diferente. A gente está atento a como eu devo vender para esse cliente é muito importante. Então, isso é realmente o que a gente pode fazer e como realmente a gente pode trazer novidades aí para o nosso segmento, pessoal. Então, trouxe uma breve aqui, tem alguns créditos aqui, livro do Gustavo Ferreira, Gatilhos Mentais, algumas pesquisas. Essa pesquisa que eu coloquei lá em cima é do Digital Group, algumas outras tendências. Aqui eu tenho os meus contatos, pessoal, se alguém tiver interesse em entrar em contato comigo e realmente conversar mais sobre propriamente digital influencer, economia digital, vendas online e tudo que isso se relaciona, a gente está à disposição. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade aí, Nilmar, e a todo o Iguaçu IT, Jadson, que eu vi que chegou agora também, Marcelo, que vem há anos aí coordenando o projeto. E agradecer a vocês e deixo aberto a perguntas aí para que vocês possam também, se tiverem alguma, fazê-la. Beleza? Beleza, então, obrigado, Emerson. Estamos abertos a perguntas aí. Alguém já quer falar? Eu tenho uma, se eu puder. Beleza. Claro. Bom dia a todo mundo aí, pessoal. Bom dia, Emerson. Parabéns aí pela jornada. Você é um dos resistentes aí do e-commerce, tá? Acompanho você já há um tempo. Parabéns aí pela pivotada do negócio e o caminho que vocês estão tomando, eu acho que tem muito sentido. Eu queria perguntar sobre o social commerce influencers, né? Eu tenho visto bem recente aí algumas ondas de usar influencers e o chamado, eu acho que eles estão chamando de live commerce, né?
e dentro de lives de influencers, fazer a venda lá dentro com uma plataforma que empodera isso e tal. E eu tenho visto algumas pessoas comentarem sobre isso, mas acho que isso começou na Ásia, né? Eu tenho visto algumas pessoas comentarem, mas não vi ninguém implementar nada no Brasil, assim, em termos de plataforma ou um recurso mais automatizado. O pessoal tem usado muito na mão mesmo, na gambiarra, né? Vai Uhum. lá e faz um anúncio, cria um cupom e usa o tráfego do influencer para fazer a compra. Vocês têm feito alguma coisa? Já tem alguma coisa no roadmap ou tem pesquisado mais a fundo como vocês poderiam integrar isso na plataforma do Aumenta a Venda? Nós estamos desenvolvendo algumas features para isso, né, Jadson? Como você disse, o social commerce ele vem sendo utilizado há muito tempo, mas em outros países ele é utilizado de forma diferente. No Brasil, nós temos o perigo ainda que nós somos muito novos nesse segmento e eu vejo ainda que tem muita gente tem algum erro nesse sentido. Porque o que acontece? Eles estão contratando influencers que não tem o perfil de venda que eles querem. Então, eu estou contratando o Felipe Neto para vender software. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Então, o pessoal ainda é muito cru nesse negócio. A gente está pensando em como a gente vai automatizar isso dentro do próprio Aumenta a Venda e como a gente vai entregar uma coisa que faça sentido para os nossos usuários, né? Para que a gente possa realmente ter um produto escalável nesse processo. Não é uma coisa tão fácil, tão simples de se fazer, porque é venda, né? Eu preciso vender para alguém que tem um gatilho de venda, uma prova social já consolidada. No entanto, eu preciso escolher muito bem o que eu vou vender para essa pessoa, porque se eu vender alguma coisa que não faça sentido para essa empresa, por vezes eu volto lá na palestra, a gente falou do efeito Halo, né? Do efeito Halo e do efeito Horn. Então eu acabo criando o efeito Horn, que seja eu criar uma antipatia em relação a esse digital influencer, porque ele representa uma coisa da qual o meu produto não faz sentido, entende? Entendi, Então, entendi. Concordo sobre a dificuldade. Obrigado aí. Eu tenho uma pergunta também, Emerson. Vamos lá. Então, nesse ponto que você tocou agora, que eu posso estar vendendo algo para alguém que não é o meu público-alvo, então a tendência futura é sair um pouco desses digitais influencers que são mais genéricos e alcançam milhões de pessoas, mas focar mais naquele, então, que realmente fala com o meu público-alvo. Então, eu vou gastar menos e vou ter mais qualidade. É mais ou menos isso que você quer dizer? Eu tenho que realmente achar o cara que conversa com o meu público, né? Exato. Exatamente isso, Rafael. Não adianta eu pegar um cara. É o exemplo que eu dei lá na palestra. Eu pego uma digital influencer que é uma menina linda, ela usa roupa de academia, ela faz um post diário em relação a isso. Mas quem é o público dessa menina? Provavelmente são pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. Quando eu estou falando de gestão de tempo, o meu tempo é valioso. E eu, particularmente, não vou ficar seguindo essa menina e não vou estar fazendo isso em daily basis. Então, o que é? Eu tenho que criar, às vezes nem é criar, mas contratar alguém que seja muito alinhado com a nossa visão de mercado. Então, eu contratar um Ricardo Amorim, alguém que seja um economista, alguém que faça sentido, talvez seja muito mais importante para a gente conseguir realmente fazer o processo andar, né? E para dar sentido para isso, porque um lead hoje ele é muito caro e eu ter um lead que não faz sentido para o meu negócio é um desperdício de tempo e de dinheiro. Isso a gente vê, empresas com base tecnológica vão saber o que eu estou falando. Cara, um lead hoje para você ter conteúdo, para você comprar esse anúncio, para você fazer isso de forma orgânica, ele é caro. Então, ele precisa estar alinhado com a sua estratégia. E isso nos digital influencers ainda não se tem uma linha certo de como vai andar. Tem muita gente implementando o que o Jadson falou, que são as lives com uma mistura de vendas, mas ainda é tudo no braço. Eu contrato você e como eu sou uma loja de roupas, você tem um público grande, então eu vou vender para esse pessoal, vou fazer um desfile. Eu vi um cliente nosso aqui da região fazendo isso. Então, é bacana, é legal, são novas estratégias, mas talvez pro negócio dele faça sentido. Pro seu, não, entende? Posso fazer uma
contribuição, ao mesmo tempo talvez uma consulta. Eu acho que as vendas, né, tem que ser trabalhado num ponto de vista sistêmico, porque de maneira geral toda venda, né, passa por questões técnicas, né, passa por questões econômicas, né, tanto do vendedor quanto do comprador, do consumidor, né, passa por questões financeiras, aí também podemos colocar a questão jurídico-legal, né, a questão da saúde, segurança, a questão ambiental, né, questão ambiental da questão das embalagens, né, logística reversa, economia circular, se tem todo o contexto lá, né? A questão social, a questão cultural, né? A questão, como se chama isso? A questão política também faz parte desse processo. Assim, é um universo de situações que tem que ser levados em conta. E às vezes eu tenho acompanhado muito isso pelas falas. Se faz muito prevalecer a questão, entre aspas, imediatista, relacionada com somente querer vender o produto, esquecendo talvez, ou deixando de lado aqueles outros elementos que também são essenciais nesse processo, né? E então, como é que você enxerga isso? Porque... Eu acho que, professor, obrigado pela pergunta. Eu acredito que antes da gente vender qualquer produto, conforme nós falamos na nossa palestra, nós temos que entregar alguma coisa. Não existe eu chegar e vender algo para você sem você ter um interesse nessa venda. Então, o que acontece na venda online hoje e na venda de software, principalmente, que é mais evidente? Você entrega conteúdo, você entrega um e-book para o cara, você entrega vários posts relevantes, um blog. Para uma empresa hoje ter autoridade, é interessante que ela tenha um blog, que ela transmita conhecimento para os seus associados e para os seus consumidores, e que realmente ela se torne autoridade. Antes de tudo, eu preciso criar autoridade. Eu preciso ter autoridade como empresa para que eu possa estar apto para você confiar em mim como cliente. Então é isso que a gente coloca. Eu preciso realmente analisar toda essa questão financeira e se realmente o ICP, o Ideal Customer Profile, para quem eu estou vendendo, faz sentido para a minha empresa. Porque não adianta eu querer vender um motor para quem anda de carroça. Não faz sentido. Então eu preciso entender, antes de entender também o mercado, eu preciso entender o cliente. Entender o cliente hoje é primordial e ter isso numa base de dados é ainda mais importante, né? Então, são algumas poucas coisas que a gente pode contribuir aí. Obrigado pela pergunta, professor. Beleza, então, Emerson. A gente vê assim que hoje assim, o consumidor está sendo bombardeado com informações de todos os lados, né? Acho que a efetividade de qualquer ação de propaganda e marketing às vezes se torna cada vez mais difícil, né, de você conquistar o cliente investindo nessas ações. O que você acredita que vai acontecer futuramente com esse volume de informação sobre o consumidor? Ele não vai ficar, digamos assim, nós vamos ficar, tem um termo agora, assim, que não, não me veio à mente agora, mas não vai ficar assim, cheio de informação, com muita informação, e assim, o efeito do anúncio vai acabar, dos anúncios, dessas ações todas vai acabar diminuindo. Eu entendo o seguinte, Neymar, e isso ficou muito mais evidente. Eu não gosto de falar de pandemia, mas isso ficou muito mais evidente com a pandemia. Com a pandemia, a gente se tornou muito mais digital, a gente passa muito mais tempo online, a gente passa muito mais tempo na frente de um computador, e acabou que eu mesmo hoje, eu controlo meu tempo de rede social, eu controlo meu tempo de outros sentidos. Então, o que vai acabar ocorrendo? Você vai propriamente por si limitar os seus interesses. Hoje, se é para mim seguir tal X menina numa rede social, se não é do meu interesse, não vou fazer. Então, você segue realmente os seus próprios interesses da sua empresa, e isso que vai realmente tornar esse mercado, eu acredito, que cada vez mais a gente vai ter influências e outros nichos de
de perguntas e outros nichos de propaganda é muito mais voltadas para um certo público. E isso é interessante para quem faz, interessante para quem está vendo também, porque se eu tenho um anúncio muito genérico, eu acabo traindo pessoas que não têm fit com o meu negócio. E todo anúncio custa dinheiro, toda campanha custa dinheiro. Então, a gente fazer isso de uma forma segmentada é muito interessante no nosso ponto de vista e eu acredito realmente que seja de suma importância para as empresas estarem voltadas para esse negócio no futuro, entende? Agora eu lembrei da palavra saturação, que eu queria usar no termo. O mercado saturado. Não, Cada vez mais. Saturação de informação, né? Às vezes os anúncios, muitos anúncios, muito conteúdo, né? É que aquela coisa, né? Vamos colocar o copy no negócio de novo. O que é o copy? É você escrever comercialmente, escrever em termos de venda. Então eu tenho que estar sempre escrevendo uma venda para o meu cliente. Então o que é a venda hoje? Tudo são vendas. No entanto, a gente por vezes não vê isso. O Facebook é de graça, o Instagram é de graça, cara. Você é o produto lá. Você é o produto nesses canais de venda, mas como assim é o seu produto? Eles pegam os seus dados, vendem para outras empresas e você tem isso tudo sem você saber. Eles analisam o teu comportamento e te vendem coisas. Então, tudo são vendas hoje. Eu acredito que isso é o universo no futuro. Tudo são vendas e a gente vai ter que aprender a criar um relacionamento. A chave da venda no futuro é relacionamento com o cliente. Qual é a sua conexão com o seu cliente? Por isso que esses influencers ainda vendem bastante, porque eles têm um relacionamento, eles criam posts diários, eles respondem perguntas, eles basicamente se tornam amigos do cliente. E é isso que são vendas no futuro. Sim, mas alguém quer tirar alguma dúvida, uma pergunta, uma colocação? A Juliana colocou interessante pararmos para pensar nisso tudo, do relacionamento ao público-alvo. É isso que a gente tinha falado, né, Ju? É realmente a gente colocar campanhas que façam sentido, que realmente não campanhas genéricas, né? Hoje em dia uma campanha genérica já não é mais suficiente. Beleza, então. Temos que ouvir mais, conversar mais. Nós vamos, assim, cada empresa, às vezes, mesmo, vai ter que garimpar seu cliente e estabelecer um relacionamento, uma conexão com o cliente. Né? Mas, assim, Marcelo, a gente pode interromper a gravação agora? Aí?